Bem-aventurado é o homem, a mulher, que põe em Deus a sua confiança. E assim estará seguro na tempestade, em meio à desolação. Quem coloca em Deus a sua confiança permanece inabalado. Bom dia a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a termos fé suficiente para permanecermos em Sua palavra. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu pastor, ou o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Muito bem, queremos falar um pouquinho sobre exemplo. Jesus diz em São João capítulo 13, no verso 15, depois que havia ceado, isso quer dizer, comido pão, bebido vinho, então ele foi lavar os pés aos discípulos. Então ele deixa-nos em São João 13, capítulo 15. Capítulo 13, versículo 13 em diante. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Nós percebemos que é um dever do cristão lavar os pés do seu irmão após a Santa Ceia. E no verso 15 o Senhor diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ser um exemplo. Há muitos conselhos na Bíblia sobre sermos exemplos. Por exemplo, o pastor, ele deveria ser o exemplo para o povo de humildade, de singeleza, de fineza, de bom trato. Ele deveria ser. Na primeira carta a Timóteo, Paulo nos diz, no capítulo 4, do verso 6 até o verso 12, é o que vamos ler. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A gente acha difícil ler às vezes, uma escritura como esta. Mas, São Paulo, os infiéis também podem alcançar a salvação? Nós encontramos que todas as pessoas podem alcançar a salvação. Porque às vezes nós
entregamos as nossas vidas a Deus e depois a gente vai reclamar porque não viveu uma vida no mundo, vai lamentar porque não viveu uma vida de prazeres no mundo. E você vê uma pessoa que às vezes a Bíblia dizendo que aquelas pessoas estarão na vida eterna. Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Agora, manda estas coisas e ensina-as. Você que nunca se corrompeu no mundo, não viveu uma vida imunda, moça, moço, que mantém-se puro, e depois você vê um exemplo errado, e você então pode ser levado por um espírito a lamentar, porque você também não aproveitou aquilo. Não teve uma vida como aquela, mas lutou para se manter puro. Temos ouvido ultimamente aí sobre o José. Porque ele não tinha uma lamentação, uma reclamação, porque ele sabia o que ele era, ele sabia o que ele tinha, ele sabia o que Deus tinha prometido a ele, o seu coração era fiel. Então ele não pecaria contra o seu Deus. Mas sigamos um pouquinho. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ser o exemplo de pureza, ser o exemplo de fidelidade, sem se importar se as pessoas são puras ou não, sem importar se as pessoas são fiéis ou não. A sua vida é independente. Não são as coisas de fora que propriamente você vê que podem mudar você, mas é o que você é por dentro. Você controla aquilo que às vezes as pessoas fazem e até zombam dos que não fazem. Então nós encontramos um texto sobre temer a salvação do ladrão, não acreditar na mulher desonesta. Eles usam o termo prostituta, né? Agora, temer no dia do julgamento pelo assassino. Mas nós encontramos que quem está na frente, ele, como diz o texto, você deve temer mais por aquele que tem título de pastor. Pode chegar o dia ali e lançar e interrogar a Jesus a respeito de coisas que ele fez, milagres, expulsar demônios, fazer maravilhas, e ouvir de Jesus: aparta de mim, que não te conheço. Então nós que dirigimos palavras ao povo e que tem gente para nos ouvir, que param para ouvir, nós temos que ter consciência que nós temos que falar aquilo que a Bíblia diz, fugir daquilo que pode trazer dificuldade para alguém. Não tema tanto pelo ladrão, pela mulher desonesta, pelo assassino, isso fala pelo bandido, mas tema por aquele que tem o título de pastor, mas que tem usado desta autoridade que ele tem recebido da igreja para ser o pastor, tem abusado da reverência que o povo lhe dedica, do amor, para se tornar leviano.
para ensinar coisas que não deveriam ensinar, para colocar sua própria mente, seu próprio entendimento naquilo. Agora, esse pastor que tem deixado a doutrina, tem deixado a palavra de Deus, tem permitido que algo lhe afaste da verdade e não diz isso ao povo, esse sim pode chegar nesse dia do julgamento com mais facilidade e ser reprovado do que propriamente o ladrão, a prostituta, o assassino, o bandido em si, a pessoa desonesta, injusta. Porque ele deveria estar colocado na frente do povo como um exemplo de fineza, de bondade, de amor, de fidelidade, de compreensão. Como diz o apóstolo, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Pureza para tratar com as pessoas, ser imparcial, ser honesto, não tentar levar as pessoas a um evangelho frouxo, fora da doutrina dos apóstolos. Agora, porque o homem pode criar um sistema religioso, e esse sistema religioso estar baseado na inteligência mental, na capacidade daquele homem, na sua personalidade carismática de liderar as pessoas, das pessoas serem lideradas por elas e a tal ponto de idolatrá-las. Mas ele então deixa de lado aquilo que realmente pode salvar as pessoas e vive uma vida de péssimo exemplo. O pai vive uma vida de péssimo exemplo, a mãe, o pastor. Então, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem lenitivo, querem distrações. As pessoas gostam disso, todos nós gostamos. Mas nós devemos compreender que nem tudo aquilo que é lícito a nós nos convém. Então, às vezes, não é jogar também um cargo pesado nas pessoas. Às vezes, você vai encontrar isso. Grandes sistemas religiosos, grandes igrejas, que são construídas sobre coisas que realmente não poderiam, não são bíblicas. São pessoas que não temem a Deus e constroem os seus próprios reinos, constroem as suas próprias igrejas. E eles não estão no ministério de Cristo, eles têm os seus próprios ministérios. Porque quando nós ouvimos São Paulo dizer que os homens nos considerem como despenseiros, como ministros, isso quer dizer, nós somos ministros dentro de um ministério de Cristo, que é o ministério eterno. Então agora fica essa pergunta final: que tipo de exemplo tens deixado? Que tipo de exemplo eu vou deixar? Eu vou passar, eu tenho que passar. Se Jesus não vier, eu estou passando. Que tipo de exemplo vou deixar? Que tipo de exemplo deixarás para trás? Então, quando se diz, você tem que ficar atrás do seu pastor, você tem que ficar... A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Por isso é que dele é cobrado. Por isso é que ele deve ter cuidado com aquilo que está fazendo, com a vida que está vivendo. É justamente isto. Porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem. Agora, se esse pastor
é um péssimo exemplo de vida. Agora pensemos os mais velhos, se os jovens forem proceder como nós, se os jovens forem procederem como vós, pastores, inseguros na doutrina, inseguros na conduta, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, não tem segurança, não pode transmitir essa segurança. Que tipo de exemplo tens deixado? E se os jovens forem proceder como nós estamos procedendo? Eles chegarão lá onde precisam chegar? Concluindo na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6, ou versos 1 e 3. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Mas você que diz que não deve roubar e rouba, que não deve mentir e mente, que não deve prostituir e vive na prostituição, não temei então pelo ladrão no dia do julgamento. Antes devemos temer justamente por aqueles que têm o título de pastor e que o seu exemplo é péssimo para aqueles que eles dizem que deve segui-lo. Vai levá-los para o buraco também? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu